Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de um assunto até que aconteceu no local onde eu já trabalhei e que eu acho de extrema importância para vocês. Uma vez, um técnico de enfermagem, ele não fez a anotação de um paciente que recusou a medicação. Vocês acham que não devemos anotar quando o paciente recusa a medicação? Ou devemos apenas fazer uma anotação básica, singela, sem respaldo legal? Não, pessoal. A anotação de enfermagem ou evolução de enfermagem, ela é de extrema importância. E quando existe um fato que foge à regra, vamos dizer assim, né? É um caso que foge à regra. O correto é que a gente está lá no hospital para cuidar do paciente, foi prescrita a medicação, a gente precisa fazer a medicação. O paciente tem direito de recusar? Claro que tem. Mas nós, como os profissionais da saúde, precisamos descrever por que ele recusou. Porque, gente, eu sempre digo, a anotação de enfermagem, ela é a única arma que nós temos para nos defender ou nos condenar. Quando que ela vai nos defender? Quando nós anotamos tudo aquilo que precisa ser anotado. Quando que ela vai nos condenar? Quando nós deixamos de anotar aquilo que precisava ser anotado. Então, eu vou relatar um fato bem brevezinho que aconteceu e eu vou explicar para vocês por que ela é importante quando o paciente recusa a medicação. Eu vou explicar para vocês, vou contar o fato. Bom, um dia, um técnico de enfermagem X estava cuidando de um paciente lá na UTI e aí o paciente recusou de tomar a medicação benzetacil e dipirona. E simplesmente, não que ele deixou de fazer a anotação, o que ele fez? O paciente recusou a medicação item 2 e 3, que seria a medicação benzetacil e a medicação dipirona. Esse paciente depois foi atendido pelo plantonista, né, Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo é fictício, tá, gente? Eu tô colocando o nome num personagem. E esse paciente disse pro médico que ele não recusou a medicação, não. Imagina que ele falou isso pro técnico de enfermagem, não. E isso deu uma situação muito complicada para o técnico de enfermagem. Ele recebeu uma advertência relacionada a isso, porque ficou a palavra dele contra a palavra do paciente. Bom, como podemos resolver essa situação? Vou explicar para vocês de forma bem básica, respaldada, coesa e coerente. Bom, vamos lá, pessoal. Se algum dia um paciente seu que você estiver prestando seus cuidados de enfermagem, seja técnico, auxiliar e inclusive o enfermeiro, recusar a medicação, proceda da maneira correta. Seja ético, seja responsável e proceda da maneira correta. De que forma? Você não pode simplesmente colocar assim, vamos dizer que o benzetacil era às 22 horas, e ele escreveu assim, paciente recusou a medicação do item 3 e do item 2. Não. Como você deve escrever? Que o paciente, ele recusou a medicação do item 3, do item 2, vai colocar entre parênteses o nome da medicação. Primeiro, gente, benzetacil é um antibiótico. E o antibiótico, ele não pode deixar de ser tomado ou de ser administrado, porque você corta o ciclo da terapêutica da medicação. Então, jamais o paciente pode ficar sem receber o antibiótico. Bom, mas ele tinha um analgésico, que era um dipirona, e ele não estava com dor naquele momento. Tudo bem, ele pode recusar, porque naquele momento ele não estava com dor. Mas você precisa explicar que o paciente refere que não apresenta algia e prefere recusar a medicação. Então, eu vou mostrar para vocês, eu até digitei, né, para ficar mais claro, como que ficaria uma anotação que nos dê respaldo legal, que protege o técnico, que protege o enfermeiro, que protege o médico e que deixa claro, evidenciando que foi o paciente que se recusou, que não foi você que não quis fazer a medicação. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês a anotação e vou ler para vocês. Como vocês sabem, eu sou uma enfermeira que adora fazer o improviso.
todo profissional da saúde que se preza, ele sabe improvisar e improvisa muito bem. Vamos lá. Então, eu realizei a anotação digitada para facilitar para vocês e eu vou ler a anotação para vocês. Então, vamos lá. Exemplo de anotação de enfermagem do técnico ou do auxiliar de enfermagem referente à recusa da medicação. Bom, a medicação ela deveria ser administrada às 22 horas. Você foi lá para fazer a medicação, preparou, chegou no leito, o paciente disse que não queria receber. Beleza. E você precisa explicar para o paciente a importância dessa medicação, mas mesmo assim ele se recusou. Então você vai anotar: 22 horas. Paciente recusa receber medicação do item 2 e item 3. E entre parênteses, você precisa colocar o nome da medicação, que é o dipirona, no nosso caso aqui, e o benzetacil. E o técnico, ele precisa explicar para o paciente, antes de voltar com a medicação, da importância dessa medicação, principalmente o benzetacil, que ele é um ATB, que ele é um antibiótico, que não pode ser cortado o ciclo. Então, você colocou que ele recusou a medicação do item 2, do item 3, que é o dipirona e o benzetacil, mesmo sendo orientado da importância da continuidade da terapêutica medicamentosa. Você para por aqui? Lógico que não. Então, você também tem que descrever que você comunicou a enfermeira responsável pelo setor. No caso, nesse dia, a enfermeira responsável era eu, Edivânia. E ela colocou que comunicou a enfermeira responsável pelo setor. Esse técnico, ele tem que carimbar e ele tem que assinar. E ele também, de preferência, ele deve solicitar que logo abaixo da sua assinatura, o enfermeiro responsável pelo setor também carimbe e assine. Bom, eu paro por aí essa anotação? Claro que não. Esse enfermeiro também precisa se respaldar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nota importante. No mesmo prontuário, o enfermeiro também vai fazer a anotação, porque o enfermeiro ele tanto pode fazer evolução de enfermagem como anotação de enfermagem. Vamos lá. Nesse caso, eu vou endossar, eu vou validar o que o meu técnico de enfermagem disse. Então, por isso que eu digo que é uma nota importante. Logo abaixo, eu também vou fazer a minha anotação de enfermagem. Por isso que eu coloquei aqui, ó. É importante que o enfermeiro do setor também realize uma anotação de enfermagem. Eu, Edivânia, safa esperta, né? Também fiz a minha anotação. Exemplo de anotação de enfermagem do enfermeiro. Agora aqui é o enfermeiro realizando a anotação. Ele vai dizer, eu disse, né? Fui comunicada pelo técnico de enfermagem. É importante que você coloque o nome do técnico de enfermagem. Aqui nós vamos colocar que foi o Rodrigo, né? O técnico de enfermagem, Rodrigo, que o paciente recusou receber as medicações dipirona e benzetacil. Explico novamente. Por que eu digo que explico novamente? Porque o meu técnico já explicou para ele aqui em cima. Então eu digo, explico novamente para o paciente a real importância dos mesmos, ou seja, da medicação dipirona e benzetacil. Porém, o paciente mantém a recusa. E eu também preciso comunicar ao médico plantonista responsável. O técnico me comunicou, que é o correto, eu vou comunicar para o médico. E aí eu vou dizer que eu comunico ao responsável do setor, por exemplo, sei lá, doutor Rodolfo, que aqui é um médico fictício, tá, gente? Comuniquei ao médico do setor, né, plantonista, doutor Rodolfo. E eu também vou carimbar e eu vou assinar. E para endossar aquilo que eu acabei de anotar, da mesma forma que eu anotei junto com o técnico também precisa assinar logo abaixo da minha assinatura. Então, eu realizei a minha anotação, assinei e pedi para o técnico assinar embaixo. Desta forma, gente, todos nós estaremos respaldados junto ao Corém, junto a qualquer problema jurídico. O técnico, a enfermeira e o médico. Todos nós estaremos respaldados porque nós fizemos a anotação da maneira correta. Por isso que eu digo, gente, a anotação de enfermagem, seja ela por qualquer motivo que seja, ela é de suma importância. Quando você anota, você está respaldado. Quando você deixa de anotar, você se condenou. Porque essa falta de anotação pode lá na frente virar um problema e te prejudicar. Então, técnico, então auxiliar, então enfermeiro, anote tudo de forma clara,
sucinta, coesa. Nunca deixe de anotar. É a única arma que você tem para se defender. Tchau, até a próxima dica. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui!